Recentemente, o Brasil parou para lamentar a morte da cantora Marília Mendonça, que é mais uma jovem de talento brasileira a perder a vida em acidentes aéreos. Infelizmente, os acidentes envolvendo aviões são comuns, ainda que ocorram em menor quantidade em relação aos acidentes terrestres e marítimos. O problema é que, ao contrário dos carros e navios, quando um avião se acidenta, muitas vezes é difícil encontrar sobreviventes. Hoje, você vai conferir a parte 4 da nossa série de vídeos sobre áudios de caixa preta encontrados após acidentes aéreos. Então não sai daí, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, bora pro vídeo! Voo Air Florida 90. Em 13 de janeiro de 1982, a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, presenciou um terrível acidente envolvendo um Boeing 737. O voo Air Florida 90 teve como origem o aeroporto Ronald Reagan, em Washington, e tinha como destino o aeroporto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, fazendo uma pequena escala em Tampa. Infelizmente, a aeronave não conseguiu cumprir todo o seu roteiro. O avião acabou caindo e se chocando contra uma ponte que cruza o rio Potomac, a apenas 3 quilômetros da Casa Branca. A aeronave levava 74 passageiros, além dos 5 tripulantes. Apenas 4 passageiros e uma comissária a bordo conseguiram sobreviver. O que você ouve a seguir são as últimas palavras captadas pela caixa preta do avião. Japan Airlines 123. O voo 123 da Japan Airlines saiu do aeroporto de Haneda, em Tóquio, no dia 12 de agosto de 1985 e tinha como destino o aeroporto de Itami, na cidade de Osaka. O avião, um Boeing 747SR, sofreu uma grave descompressão explosiva apenas 12 minutos depois de deixar o aeroporto, caindo na região do Monte Takamagawara, em Ueno, cerca de 100 km distante de Tóquio, a capital japonesa. Todos os 15 tripulantes morreram na hora, além dos 505 dos 509 passageiros que estavam a bordo. Trata-se do acidente aéreo mais mortal envolvendo uma única aeronave. Confira a seguir as últimas palavras gravadas pela caixa preta da aeronave. Delta Airlines 1141. O voo 1141 da Delta Airlines estava programado para deixar a cidade de Dallas, capital do Texas, com destino a Salt Lake, no estado de Utah. O avião levava 108 pessoas a bordo e o voo teve início às 8h30 de 31 de agosto de 1988. Porém, a aeronave não conseguiu decolar com sucesso. Assim que o trem de pouso deixou o solo, o Boeing 727 começou a cair de forma violenta para o lado direito, batendo na pista com a ponta da asa. Depois disso, o avião passou por uma falha no motor, fazendo com que ele perdesse completamente o controle e se chocasse contra a pista. 2 tripulantes e 12 passageiros perderam a vida no acidente. E, de acordo com as investigações, foi provocado, entre outras coisas, por uma suposta distração entre os tripulantes, que conversavam sobre assuntos sem nenhuma ligação com o voo durante a decolagem. Confira a seguir a última conversa gravada pela caixa preta.
voo Comair 3272. Em 9 de janeiro de 1997, uma quinta-feira, o Embraer MB-120 Brasília deixou o Aeroporto Internacional de Cincinnati para fazer o voo Comair 3272, com destino ao Aeroporto Metropolitano de Detroit, Wayne County. A aeronave deixou o aeroporto às 14h53 e estava prestes a concluir com sucesso a rota quando se acidentou. Ao se aproximar da pista de pouso, o controlador de tráfego aéreo ordenou que a tripulação descesse a 4.000 pés e virasse à direita em um rumo de 180 graus. Durante a manobra, a aeronave despencou de forma abrupta, rolando violentamente para a esquerda, depois para a direita e para a esquerda outra vez. Totalmente fora de controle, a aeronave caiu em um campo rural no condado de Monroe, matando todos os 29 ocupantes que estavam a bordo. O que você ouve a seguir são as últimas palavras captadas pela caixa preta do avião antes do acidente. Low speed indicator. Power. Autopilot. Bank angle. Autopilot. Bank angle. Acidente envolvendo jato particular em 2008. Em 2008, um jatinho que carregava 8 pessoas a bordo enfrentou grandes dificuldades para pousar por conta das fortes chuvas que atingiam a região de pista de pouso. Depois de descer até a pista, o avião não conseguiu frear a tempo de parar e o piloto teve que decolar novamente. Infelizmente, não havia espaço suficiente para a manobra, o que fez com que a aeronave se chocasse contra os equipamentos que estavam no solo. Com o impacto, o avião simplesmente se desintegrou, matando todas as 8 pessoas que estavam a bordo. Confira no áudio a seguir as últimas palavras de desespero gravadas antes do impacto final. Flaps. Fuck. There we go. Not flying. Not motherfucking flying. Shit. Oh, yeah. Shit. Gol 1907. Em 29 de setembro de 2006, o voo Gol 1907 deixou o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. A rota ainda previa uma escala em Brasília. No entanto, durante o voo, mais especificamente enquanto a aeronave passava pelo estado do Mato Grosso, o Boeing 737 chocou-se contra um Embraer Legacy 600. Todos os 154 passageiros e tripulantes que estavam a bordo morreram depois que a aeronave se despedaçou no ar e caiu em uma área de mata fechada. Já o Legacy, apesar de ter sofrido também danos significativos, conseguiu pousar em segurança com os seus 7 ocupantes sem apresentar ferimentos graves. Este acidente é considerado um dos mais significativos da aviação brasileira, tendo inclusive desencadeado uma grande crise. O ocorrido foi investigado pela Força Aérea Brasileira e, de acordo com os laudos técnicos, o acidente foi causado por erros cometidos tanto pelos controladores de tráfego aéreo quanto pelos próprios pilotos do Legacy. No entanto, o National Transportation Safety Board dos Estados Unidos determinou em suas investigações que não houve erro por parte do Legacy e que as duas aeronaves se chocaram por erros cometidos exclusivamente pelos controladores de tráfego aéreo. Confira a seguir o áudio capturado pela caixa preta do avião. Aeroflot 593.
O voo 593 da companhia russa Aeroflot fazia uma ligação entre a cidade de Moscou e Hong Kong no dia 23 de março de 1994, quando acabou se envolvendo em um acidente fatal. Depois de ter decolado de Moscou, o Airbus A310-300 estava sobrevoando o sul da Sibéria, ainda na Rússia, quando de repente mergulhou direto para o solo, atingindo um morro de 600 metros de altura. O choque foi tão violento que fez com que a aeronave explodisse na hora, espalhando destroços em um raio de aproximadamente 20 quilômetros dali. Cerca de 238 homens, 4 aviões e 3 helicópteros participaram das operações de busca por sobreviventes na região, mas uma nevasca que atingia a cidade atrapalhou significativamente as buscas. As investigações feitas posteriormente revelaram que a culpa pelo acidente foi de uma imprudência cometida pela tripulação. O comandante havia levado seus 2 filhos, Yana e Eldar, para dentro da cabine. Lá, ele deixou Yana simular uma curva com a aeronave que havia sido programada previamente pelo comandante com o uso da função de piloto automático. O problema é que Eldar, de 15 anos, ao tentar fazer a mesma coisa, acabou aplicando força suficiente no manche para desativar parcialmente o piloto automático. Isso fez com que, posteriormente, a aeronave perdesse o controle, e por mais que a tripulação tenha se esforçado para retomar o controle e até tenha conseguido estabilizar a aeronave, ela já estava voando em uma altitude perigosa para a região e acabou se chocando contra a montanha. Confira a seguir a gravação da caixa preta, que inclusive ajudou as autoridades a entender o que havia acontecido antes do acidente. Да? Конечно. Ребята. Держи, что держи. Обратную сторону. Обратно влево. Обратно. Лево крути. Право, лево. Лево. Обратно. Лево. Влево крути. Право. Ты не видишь, что это? Право крути. Право крути. Право крути. Право. Да влево, земля, вот. Да, выходи. Выползай назад. Выползай назад, это. Ты видишь, это нет? Ну ты малый! Выходи. Выходи, это. Выходи, быстренько. Выходи. Выходи. Выходи, говорю. Полный газ, полный газ. Полный газ. Дал газ, дал. Полный газ, дал. Кажется, полный газ, нет. Очень. Большая, да? Большая, конечно. Я включил. А что, выходим, вправо. Вправо ножку. Большая скорость, убери газы. Право. Право не крути. Скорость добавил. О, сколько сейчас будет? Все нормально. Потихоньку на тебя, потихоньку. Потихоньку плыви. Pois é, pessoal, com tantos acidentes terríveis envolvendo aeronaves, é possível entender quem simplesmente morre de medo de entrar em um avião. Afinal de contas, ainda que seja muito mais fácil se envolver em um acidente terrestre do que em um acidente aéreo, as chances de você sobreviver a uma situação dessas no ar é bem menor. Nos resta torcer para que todos os avanços tecnológicos e as iniciativas de entidades responsáveis façam com que os acidentes diminuam ao longo do tempo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e nós agradecemos pela sua audiência até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, além de fortalecer o nosso trabalho, ajuda a gente também no crescimento do Vice Curioso e você garante que será sempre lembrado quando lançarmos novos conteúdos. Valeu e até a próxima!